Em cada caso, um erro de julgamento transformou curiosidade em catástrofe. Começaremos pela primeira história, em que uma mulher ignorou todos os avisos possíveis e pagou o preço mais alto. Número 1. O hipopótamo no rio africano. Era 14 de março de 2015. Um largo rio africano cortava uma região remota habitada por um dos mamíferos mais perigosos do continente. Na superfície, a água parecia calma, quase convidativa. Mas os moradores locais sabiam que, debaixo daquela tranquilidade aparente, hipopótamos dominavam territórios bem definidos, áreas onde ataques fatais contra seres humanos já tinham acontecido antes. Vera Caldwell, de 42 anos, havia chegado à região 6 dias antes, decidida a provar alguma coisa para si mesma depois de um divórcio amargo e de uma herança que a deixara financeiramente confortável. Na escola onde trabalhava, era conhecida pelo descontentamento constante. Ela encarou a excursão ecológica de 8 dias como uma espécie de manifesto pessoal de independência. Só que, desde o começo, os outros viajantes ficaram cansados do seu comportamento. Reclamações sem fim sobre hospedagem, comida, preços e qualquer detalhe que estivesse minimamente fora do que ela considerava ideal. Durante dias, Vera provocou o experiente guia fluvial Jonas Moanza, tratando os alertas de segurança como se fossem exageros inventados para assustar turistas. Ao mesmo tempo, registrava cada incômodo em anotações para futuras avaliações destrutivas na internet. Aquele sistema de rios abrigava uma das maiores concentrações de hipopótamos da África, com grupos de 10 a 30 indivíduos ocupando trechos rasos da água, onde passavam um dia quase totalmente submersos para proteger a pele sensível do sol. Um macho adulto podia ultrapassar 1.800 quilos e ainda assim se mover com velocidade surpreendente, tanto na água quanto em terra firme. Suas mandíbulas, enormes e poderosas, não serviam apenas para cortar vegetação das margens, mas também podiam esmagar embarcações leves e qualquer intruso azarado. Apesar da aparência quase preguiçosa, esses animais estão entre os mais perigosos da África. Naquela manhã, Jonas havia iniciado a orientação de segurança apontando para um grupo de hipopótamos visível a cerca de 100 metros rio acima. Só as orelhas e os olhos quebravam a linha da água, enquanto eles observavam silenciosamente as canoas que se aproximavam. Jonas explicou o comportamento territorial da espécie e reforçou a importância absoluta de manter distância. Vera o interrompeu várias vezes, acusando-o de estragar a experiência com paranoia desnecessária. Quando ele disse que um hipopótamo era capaz de partir uma canoa de madeira com uma mordida, ela riu e respondeu que não havia pago caro para ficar longe da vida selvagem. A parceira de Vera na canoa, uma aposentada calma chamada Margaret, pediu em voz baixa que elas fossem cautelosas. Mas, quando o grupo de 6 canoas entrou na correnteza, Vera já estava determinada a desafiar todas as recomendações. Ao se aproximarem do bando de hipopótamos, Jonas fez sinal para que todos remassem em direção à margem oposta. Vera, porém, exigiu que Margaret conduzisse a embarcação diretamente para os animais. Em pé, de forma instável, na canoa estreita, ela ergueu o celular para gravar vídeo e gritou para os outros turistas pararem de ser medrosos e chegarem mais perto para conseguir imagens dramáticas. Os avisos repetidos de Jonas foram ignorados. Vera insistiu para que Margaret remasse ainda mais, até que a canoa ficasse a algo em torno de 15 metros do grupo. O que Vera não entendia era que um hipopótamo consegue permanecer submerso por vários minutos, aproximando-se de uma ameaça de forma quase invisível. O macho que monitorava a canoa já havia começado seu avanço sob a água barrenta, guiando-se por vibrações, sons e movimentos.
Tudo saiu do controle quando Vera ficou totalmente em pé dentro da embarcação. A mudança brusca de peso desequilibrou a canoa, que virou. As duas ocupantes foram lançadas para o rio. No mesmo instante, o grande hipopótamo emergiu de baixo, investindo com força devastadora. O impacto foi imediato. Margaret conseguiu se agarrar à canoa virada e gritou por socorro, tentando manter distância. Vera desapareceu e reapareceu de forma intermitente na água turbulenta, enquanto o animal fazia novas investidas curtas e violentas na mesma área, um padrão compatível com o comportamento territorial defensivo. As testemunhas viram ondas fortes, deslocamentos bruscos na superfície e o caos se espalhando em segundos. Depois de várias investidas, o hipopótamo finalmente se afastou em direção a uma parte mais profunda do rio. Vera ficou imóvel na água. Jonas conduziu o restante do grupo para um local seguro e imediatamente acionou a base por rádio. Pescadores locais chegaram cerca de 12 minutos depois. Guardas do parque apareceram aproximadamente 18 minutos após o chamado. As equipes de resgate levaram por volta de 45 minutos para localizar o corpo de Vera, preso entre galhos caídos a quase 200 metros do ponto do ataque. O exame posterior apontou trauma interno severo e afogamento associado ao ataque. A morte recebeu cobertura mínima nos jornais da Zâmbia. A família enfrentou demora burocrática para repatriar o corpo, enquanto a empresa de turismo fez um acordo discreto com Margaret por causa dos ferimentos e do trauma psicológico. O caso deixou um aviso impossível de ignorar. Chegar perto demais de um animal territorial não é coragem, é uma aposta cega contra a natureza. Pouco mais de um ano depois, bem longe dali, nas alturas do Himalaia, outra mulher transformaria a própria busca por fama em redes sociais em uma decisão fatal. Dessa vez, o predador seria um leopardo indiano, silencioso, preciso e perfeitamente adaptado a perseguir suas presas nas trilhas de peregrinação. Número 2. O leopardo nas montanhas do Himalaia. Era 23 de setembro de 2016. A trilha de peregrinação de Kedarnath, em Uttarakhand, atravessava terreno montanhoso em altitudes que chegavam perto de 3.600 metros. O caminho estreito, aberto nas encostas, era usado regularmente por peregrinos e visitantes. May James, de 38 anos, havia chegado à região 3 dias antes, levando mais equipamentos de câmera do que itens realmente úteis para a sobrevivência. May era uma blogueira de viagem freelancer, vinda de Portland, nos Estados Unidos, e passava por dificuldades financeiras. Seu público online havia estagnado, apesar das tentativas cada vez mais desesperadas de criar conteúdo viral. Ela fazia transmissões ao vivo com poses de yoga ao nascer do sol, reflexões pseudo-filosóficas e discursos ensaiados, tudo isso enquanto ignorava costumes locais e orientações básicas. Moradores da região e outros viajantes logo ficaram cansados da postura condescendente, das reclamações contínuas sobre alojamento e da exigência constante por tratamento especial, sempre justificada pelo fato de ela ser criadora de conteúdo. A viagem, em plena temporada de peregrinação, parecia sua última tentativa de salvar um blog que estava fracassando. Ela entrou em conflito várias vezes com guias locais por causa dos protocolos de segurança. Tratou alertas sobre clima e vida selvagem como se fossem superstição, e afastou outros peregrinos com polêmicas fabricadas e uma autenticidade encenada. A região de Kedarnath abriga leopardos indianos, predadores solitários, extremamente furtivos e eficientes, capazes de caçar em silêncio absoluto em áreas densas de floresta e relevo acidentado. Em ambientes montanhosos, esses felinos se movem com discrição impressionante e aproveitam sombras, pedras e vegetação como cobertura natural. Na noite anterior ao ataque, o ancião de uma vila, Romesh, havia alertado o grupo sobre um leopardo que mostrava comportamento especialmente ousado nas proximidades da trilha mais perigosa.
Ele insistiu na importância de viajar em grupo e evitar o caminho depois do pôr do sol. May o interrompeu repetidamente, chamando suas palavras de alarmismo patriarcal e acusando os moradores de usarem superstições para controlar a experiência espiritual dos visitantes. Às 7h15 da noite, 2 jovens voluntários tentaram convencê-la a abandonar a ideia de fazer uma caminhada sozinha no fim do dia. A reação de May ficou ainda mais agressiva. Em sua transmissão ao vivo, ela declarou em voz alta que não aceitaria ser explicada por homens, nem teria sua jornada espiritual bloqueada por gente atrasada, que, segundo ela, não entendia a autenticidade. Disse que faria a trilha ao entardecer para conseguir luz melhor e solidão genuína, rejeitando os apelos dos voluntários como tentativas de controlar sua experiência. Às 7h30 da noite, ela saiu da hospedagem com a câmera do celular ligada, decidida a registrar imagens que finalmente tornariam seu blog lucrativo. Já por volta das 8h15, May seguia pela trilha da montanha, ajustando as configurações do aparelho para a pouca luz. Em uma curva fechada, cercada por arbustos densos de rododendro, um leopardo macho estava na área. O animal se posicionara sobre uma formação rochosa a cerca de 2,5 metros acima da trilha. A pelagem manchada funcionava como camuflagem perfeita entre sombras quebradas e vegetação. May não tinha a menor chance de notar o predador, observando cada movimento seu do alto, enquanto ela lutava com o foco da câmera. O leopardo desceu da rocha e atacou por trás. O impacto a lançou para a frente sobre o caminho pedregoso. Em segundos, o animal assumiu o controle da situação com a precisão típica de um grande felino em caça. O celular caiu da mão dela, encerrando a transmissão ao vivo. A partir dali, tudo aconteceu rápido demais. A resistência de May diminuiu progressivamente, e o leopardo a arrastou para fora da trilha, em direção à vegetação mais fechada e à ravina abaixo. Mais tarde, equipes locais encontraram a mochila, fragmentos do telefone e outros pertences espalhados ao longo do caminho. O corpo apareceu depois, mais abaixo, em terreno íngreme. O exame oficial concluiu que os ferimentos eram compatíveis com predação por um grande felino. Jornais locais noticiaram o caso de forma breve, classificando-o apenas como fatalidade envolvendo uma turista. As autoridades regionais aumentaram o patrulhamento naquela área da trilha. O erro fatal de May James virou um lembrete sombrio. Em ambiente selvagem, a arrogância não impressiona ninguém. Só reduz suas chances de voltar para casa. Menos de um ano depois, nas savanas abertas da África do Sul, outra mulher insistiria em trocar prudência por validação social. Dessa vez, o encontro seria com o predador mais emblemático do continente, o leão. Número 3. O leão na reserva privada. Era 12 de outubro de 2017. Em uma reserva privada no Lowveld sul-africano, os safaris da tarde seguiam protocolos de segurança bem definidos. Durante avistamentos de predadores, os visitantes eram obrigados a permanecer sentados dentro dos veículos abertos. Belle Hutchins, de 35 anos, havia chegado 3 dias antes com a confiança agressiva de alguém desesperada para provar que pertencia àquele ambiente de luxo. Representante de vendas farmacêuticas em Atlanta, nos Estados Unidos, Belle tinha sido promovida recentemente, mas a própria sensação de sucesso parecia vazia. Ela compensava isso tratando mal quem considerava abaixo dela e agradando quem julgava útil para sua imagem. No alojamento, repetiu o mesmo padrão. Funcionários registraram reclamações constantes sobre quarto, alimentação, posição nas atividades e distância das observações de animais. A gerência chegou a discutir a possibilidade de trocá-la de guia, depois de vários atritos ligados aos procedimentos de segurança. Naquela tarde, o veículo cruzava as planícies centrais da reserva, onde acácias dispersas ofereciam pouca sombra sobre o sol forte de outubro. O guia, Thabo Mbambu,
avistou um grupo de 8 leões descansando sob um conjunto de árvores, um pouco afastado da trilha de terra. Ele parou imediatamente o carro aberto e lembrou a todos que deviam permanecer sentados e em silêncio. Belly interrompeu quase na mesma hora, reclamando que os leões estavam parados demais e exigindo que o veículo se aproximasse para render fotos melhores para o Instagram. Quando Tabo recusou, explicando que o comportamento de leões pode mudar muito rápido, Belly ficou ainda mais hostil. Acusou o guia de preguiça e falta de profissionalismo. A discussão piorou quando ela anunciou que sairia do veículo para fotografar o grupo do lado de fora. Os outros hóspedes pediram que ela se acalmasse, mas Belly já havia decidido que teria a imagem perfeita, custasse o que custasse. Ignorando completamente o protocolo e as ordens desesperadas de Tabo, ela abriu a porta e pisou no chão, dizendo que precisava de ângulos mais dramáticos. 2 leoas levantaram a cabeça e voltaram a atenção para o movimento dela. Pouco depois, o macho dominante também se ergueu e começou a caminhar em sua direção. Belly dispensou os gestos frenéticos do guia e avançou cerca de 10 metros rumo ao grupo, com o celular erguido acima da cabeça. Leões são predadores construídos para explosões curtas de velocidade e força bruta. Em uma situação dessas, a barreira física do veículo é muitas vezes o único limite real entre o turista e o instinto do animal. Ao sair e caminhar em campo aberto, Belly deixou de ser apenas observadora. Tornou-se um elemento inesperado dentro do espaço dos predadores. O macho dominante encurtou a distância e fez o primeiro contato, derrubando Belly no chão. Em segundos, o cenário saiu do controle total. Logo depois, 2 leoas também se aproximaram. A resistência dela foi diminuindo rapidamente, enquanto Tabo tentava garantir a segurança dos outros passageiros, que continuavam dentro do veículo em pânico. Só quando os demais estavam protegidos, o guia pôde iniciar o protocolo de dissuasão, usando o motor, a buzina e, depois, um disparo de advertência em direção segura ao solo. O ruído finalmente fez os animais se afastarem alguns metros. O terreno ao redor dificultou uma aproximação imediata e segura. Mais tarde, a perícia confirmou lesões compatíveis com ataque de grandes felinos. A causa da morte foi associada ao trauma e à rápida deterioração do quadro após a investida. O alojamento tratou o caso com extrema discrição, cooperando com as autoridades enquanto limitava a exposição na imprensa. Jornais locais mencionaram apenas a morte de uma turista. A família de Bell recebeu um acordo substancial, acompanhado por cláusulas rígidas de confidencialidade. Oficialmente, o caso foi classificado como encontro fatal com vida selvagem após violação dos protocolos de segurança do safari. Meses antes disso, em um cenário completamente diferente, uma região gelada do Alasca já havia mostrado como a necessidade de controle e validação pública também pode colidir com o instinto protetor de um animal selvagem. E dessa vez, seria uma mãe ursa parda defendendo os filhotes. Número 4. A ursa parda diante da geleira no Alasca. Era 15 de agosto de 2014. O gelo antigo de uma geleira se estendia pelo Alasca como um rio congelado, partindo-se continuamente em direção ao lago abaixo. O gelo havia exposto terrenos rochosos e vegetação emergente, criando um ótimo habitat de alimentação para ursos pardos que se preparavam para o inverno. Celeste Moorhead, de 44 anos, chegou ao ponto de observação da geleira naquela manhã como parte de uma excursão de cruzeiro. A viagem era, na prática, uma tentativa desesperada de reconstruir a relação já desgastada com a filha Emma, de 19 anos. Celeste, corretora imobiliária de Phoenix, nos Estados Unidos, passara anos vendo a única filha se afastar. A relação entre as duas estava cheia de violações de limites, culpa emocional e uma necessidade constante de atenção. No trabalho,
Celeste era considerada dominadora e profissionalmente eficiente, mas pessoalmente tóxica. O passeio representava sua última grande tentativa de provar que podia mudar, embora as discussões sobre o controle do roteiro já tivessem começado antes mesmo da excursão. Emma aceitara a viagem com relutância, depois de meses ouvindo apelos carregados de culpa. Só que a reconciliação frágil começou a se desfazer rápido, sufocada pela necessidade que Celeste tinha de transformar cada momento em material para redes sociais. A área de observação da geleira era cercada por floresta densa, onde abetos e cicutas ofereciam cobertura para a população local de ursos pardos do sudeste do Alasca. Na alta temporada de alimentação, esses animais podem atingir massas impressionantes, e uma fêmea com filhotes é considerada uma das situações mais delicadas de encontro na natureza. A naturalista do parque, Jacin Marini, iniciou a orientação padrão avisando o grupo de 20 pessoas sobre a presença de uma fêmea com 2 filhotes de aproximadamente 1 ano, vista naquela mesma manhã perto do mirante, a cerca de 360 metros do centro de visitantes. Ela enfatizou a importância crítica de manter pelo menos 90 metros de distância de qualquer urso, explicando que fêmeas com filhotes representam um dos cenários mais arriscados, justamente por causa do instinto protetor extremamente sensível. Celeste interrompeu a fala várias vezes, dizendo em voz alta que tudo aquilo era exagero burocrático, feito para limitar a experiência dos turistas. Quando o grupo avistou a ursa e os filhotes com binóculos a aproximadamente 150 metros, Celeste se empurrou para a frente e anunciou que faria fotos de verdade, não registros de turista. Tanto Jacin quanto Emma pediram que ela respeitasse as regras. A resposta foi uma explosão de raiva. Celeste gritou que estava pagando caro demais para ser controlada por burocratas do governo que, segundo ela, não entendiam as necessidades de uma cliente pagante. Mesmo com os apelos cada vez mais desesperados da filha e com a ordem direta de Jacin para que permanecesse na trilha demarcada, Celeste saiu do grupo e avançou sobre o terreno pedregoso em direção à ursa que forrageava enquanto os filhotes brincavam nas rochas polidas pela geleira. Emma chorava. Jacin chamava ajuda pelo rádio. Nada disso a fez parar. Celeste continuou caminhando com a câmera digital estendida, em busca da foto perfeita. A ursa detectou a aproximação quase imediatamente. Ergueu-se sobre as patas traseiras e soltou uma vocalização de aviso clara, um sinal inequívoco de tensão e defesa. Celeste continuou avançando com a câmera levantada, seja por não compreender os sinais, seja por decidir ignorá-los. Mas uma fêmea de urso pardo protegendo filhotes não faz demonstração vazia. Se ela conclui que existe ameaça real, reage para neutralizar. Foi exatamente o que aconteceu. A ursa avançou de forma defensiva e fez contato. Celeste caiu sobre as pedras e sofreu ferimentos graves na parte superior do corpo. Durante vários minutos, a fêmea manteve a investida típica de um animal tentando eliminar um perigo próximo. Aos filhotes, a capacidade de Celeste de se mover em direção a qualquer abrigo foi destruída pela violência do encontro e pelo choque crescente. Quando a ursa deixou de percebê-la como ameaça imediata, recuou com os filhotes em direção à linha das árvores. Os guias acionaram os serviços de emergência imediatamente. Socorristas chegaram de helicóptero, mas Celeste já havia morrido devido à gravidade dos ferimentos e à hemorragia. Obrigado por assistir. Para ver mais histórias como estas, clique agora na sua tela.